Bom dia, meus amores, e a nossa segunda aula de hoje vai ser a aula de ciências. Muito bem, aula de ciências. Tá aquela chuvinha, né? Mas já tá querendo sair um solzinho, muito bom. Hoje vamos conhecer um assunto, um conteúdo diferente e muito legal. Os órgãos dos sentidos. O que são órgãos? Órgãos são aquelas coisas que a gente tem no nosso corpo. O olho, o ouvido, o nariz, a boca, a mão, a pele, tudo isso são nossos órgãos, tá certo? Então hoje a gente vai conhecer dois órgãos muito importantes. Na nossa próxima aula a gente vai conhecer outros órgãos, mas hoje a gente só vai ver dois, ok? Então vamos lá para a nossa leitura e vocês me acompanham, tá certo? Os órgãos dos sentidos. O nosso corpo possui órgãos que nos permitem perceber, descobrir o mundo. Eles são chamados de órgãos do sentido. Com esses sentidos, o nosso corpo percebe o que está ao nosso redor. E isso nos ajuda a sobreviver e a nos integrar com o ambiente em que vivemos. Temos 5 sentidos, cada um com uma função diferente. Eles são, preste atenção quais são os 5 sentidos, tá certo? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, ok? Hoje a gente vai ver dois, a visão e a audição, então preste atenção. Os olhos são os órgãos da visão. Os olhos são os órgãos da visão. As orelhas são os órgãos da audição. As orelhas são os órgãos da audição. A língua é o órgão do paladar. A língua é o órgão do paladar. O nariz é o órgão do olfato. Para sentir, é o órgão do olfato. E a nossa pele é o órgão do tato. Nossa pele é o órgão do tato, tá bom? Hoje vamos ver a visão e a audição, ok? Então vamos lá. A visão, que é o nosso olho, é um dos sentidos e por meio dela que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Então, através do nosso olho, através da nossa visão, que a gente enxerga tudo que está em nossa volta. Existem pessoas que têm dificuldade para enxergar. É preciso usar óculos, como tia Graça aqui, tá certo? Para suprir a necessidade. Problemas da visão podem afetar pessoas de qualquer idade e não devemos ter vergonha de usar óculos. Por isso que a Graça ama usar óculos, tá certo? Porque me ajuda muito. Porque é por meio deles que o mundo vai se apresentar mais nítido. Se eu tirar meu óculos e eu for fazer a leitura, eu não consigo fazer. Porque meu olho tem um probleminha, um desvio, e eu sou míope. Além de ter outros problemas. Então, sem o óculos, eu não consigo enxergar de longe, eu não consigo fazer leituras, eu sinto muita dor de cabeça. E com o óculos, eu vejo tudo perfeitamente. Tem pessoas que não precisam já ver perfeitamente sem óculos. Mas tem pessoas que, para ver melhor as coisas, precisam do uso do óculos. Então, não devemos ter vergonha. Só recapitulando, a visão é responsável por que órgão? O olho, muito bem. Há outros casos que nós enxergam. Há outros casos que não enxergam, mesmo com o auxílio dos óculos. Existem pessoas que não enxergam, mesmo usando óculos. São aquelas pessoas deficientes visuais, que são cegas, não é isso? São pessoas com deficiência visual para ler e escrever. Essas pessoas usam um sistema de escrita, Braille. Vocês já ouviram falar em Braille? Vocês encontram muito Braille em caixas de remédio, que são aquelas bolinhas que tem na caixa de remédio que a gente passa o dedozinho em cima, não é isso?
As letras são representadas com pontos em altos relevos e podem ser sentidos pelas pontas dos dedos, como vocês podem ver aí no exemplo, tá certo? Uma mulher passando o dedinho nessas bolinhas. Então, muitas pessoas que não enxergam, ela não tem a visão, não é isso? Então, existe um meio para que elas possam ler e saber de algumas coisas. Então, através do Braille, tá certo? Agora vamos conhecer o nosso outro sentido, a audição. O sentido da audição pertence a que órgão? A nossa orelha, as nossas orelhas, tá certo? Fazem parte da audição, ok? Os órgãos do sentido responsáveis pela audição são as nossas orelhas. Então, é com elas que a gente ouve, escuta tudo ao nosso redor. São aquelas que nos permitem ouvir diversos sons. Porém, existem pessoas que têm dificuldade para ouvir e por isso usam um aparelho auditivo para escutar melhor. Na rua, na escola, em algum lugar, você já viram uma pessoa com um aparelhozinho dentro da orelha? Aquilo ali serve para que elas ouçam melhor. A gente não precisa, a gente consegue ouvir normalmente. Mas existem pessoas que não conseguem, por isso eles usam aquele aparelhinho. Muitas pessoas é em um ouvido só e outras é nos dois, ok? Outras não conseguem ouvir o som, são deficientes auditivas, por isso comunicam-se por libras, da linguagem brasileira de sinais de libras. Existem pessoas que escutam com dificuldades, por isso elas colocam o sonzinho, o aparelhinho, né? E existem pessoas que não escutam nada, nunca nem ouviram, elas não escutam nada, é como se fosse tampado, ela só usa a visão. Então, para que a gente possa ajudar essas pessoas, existe a Libra, não é isso? Vocês fazem com tia Tatinha toda sexta-feira. Então, é a Libra que ajuda essas pessoas a se comunicar umas com as outras, já que elas não ouvem perfeitamente. Bom, essa foi a nossa início da nossa aula de hoje. Quer dizer, ainda falta um pedacinho, né? Virem a página 49. Para proteger a audição, devemos tomar alguns cuidados especiais. Então, preste atenção que o nosso ouvido é muito sensível. Então, a gente deve manter muito cuidado. Então, vamos lá conhecer um pouco. Evitar ficar muito tempo em ambientes fechados com música alta. Não usar objetos com pontas para limpar as orelhas. Optar por fones externos, eles distribuem melhor os sons e prejudicam menos a audição. Usar cotonetes apenas nas áreas externas, só por fora, ok? Essas são as dicas para a gente ter muito cuidado, porque sem a audição a gente é muito difícil, tá certo, minha gente? Então, hoje, qual foi o sentido que a gente aprendeu? Visão pelos olhos, os órgãos, e audição pelos ouvidos, pelas orelhas, o órgão, não é isso? Próxima semana a gente vai aprender o olfato e o tato e o paladar. Ok, pessoal? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Gente, Tia Graça esqueceu de quê? Da atividade. Realmente, no livro de ciência a gente não tem atividade, tá certo? Então, vocês vão responder hoje o livro de reforço. Vamos dar continuidade às fases da vida. Vocês vão responder a página 168 e 169 até o terceiro quesito. No livro de ciências, vocês não vão responder apenas no livro de reforço, página 168, página 169. Beijos e até a próxima aula.